É de madrugada no Golfo Pérsico, aquele mar entre o Oriente Médio e a Ásia. Um navio-tanque americano está navegando tranquilo em águas do Iraque, quando de repente, um míssil iraniano acerta o navio. O tanque pega fogo. Em questão de minutos, a resposta americana começa. Não demorou nada. E lá nos navios de guerra americanos que estavam por perto, tampas se abrem no convés, como se fossem alçapões, e mísseis começam a sair um atrás do outro, rasgando o céu em direção ao Irã. Soldados correm para os seus postos. Armas são carregadas. Atiradores de elite sobem para os andares mais altos dos navios e ficam de olho em tudo ao redor. A maior frota de guerra dos Estados Unidos, no Oriente Médio, acabou de entrar em alerta máximo de combate. Para quem não conhece bem essa parte do mundo, deixa eu explicar de um jeito simples. O Golfo Pérsico é um mar fechado, rodeado por países do Oriente Médio. Por ele passa quase um quinto de todo o petróleo que o mundo consome. Os Estados Unidos mantêm navios de guerra nessa região faz décadas, justamente para garantir que esse caminho fique aberto e seguro. É como um policial de trânsito gigante, só que no mar. O Irã, por outro lado, não gosta nem um pouco dessa presença americana. Os dois países vivem em conflito há mais de 40 anos, desde que o Irã fez uma revolução em 1979 e expulsou os americanos de lá. Desde então, o Irã vem, ameaça e testa os limites. Só que dessa vez foi longe demais porque acertaram um navio americano com um míssil, e os americanos não ficaram parados. Antes de continuar, preciso explicar o que é um porta-aviões, porque ele é o centro de tudo o que aconteceu. Pensa num navio enorme, maior do que muitos prédios deitados. Dentro dele cabem mais de 5.000 pessoas. Pilotos, soldados, médicos, mecânicos, cozinheiros e engenheiros. É uma cidade flutuante. No convés de cima, que é plano como uma pista de pouso, ficam os aviões de guerra. Eles decolam catapultados, como se uma mola gigante os jogasse para o ar e pousassem com um gancho que trava num cabo esticado no convés. É rápido, barulhento e impressionante. Em volta do porta-aviões sempre andam outros navios menores, chamados de escolta. Eles carregam mísseis, radares e sistemas de defesa para proteger o porta-aviões de ataques. Esse conjunto todo se chama Grupo de Ataque. É a unidade militar mais poderosa que existe no mar hoje em dia. E foi esse grupo inteiro que entrou em alerta máximo naquela noite. Quando um grupo de ataque entra em alerta máximo de combate, é como se um prédio inteiro de repente ligasse todos os alarmes ao mesmo tempo. Cada soldado vai para o seu posto. Cada arma é carregada e cada radar é ligado no nível mais alto. Ninguém dorme, ninguém descansa e ninguém se distrai. Nos navios de escolta, as tampas das células de lançamento se abriram. Esses são os alçapões por onde saem os mísseis Tomahawk. Esses mísseis são impressionantes porque voam baixinho, quase rente à água, e conseguem percorrer centenas de quilômetros antes de acertar o alvo com uma precisão incrível. Eles foram disparados um após o outro em direção a alvos militares no Irã. No convés dos navios, soldados abriram os armários de armas e distribuíram fuzis, coletes à prova de bala e munição para todo mundo. Atiradores de elite subiram para as partes mais altas da estrutura dos navios, de onde conseguem enxergar longe, tanto no mar quanto no céu. Outros soldados carregavam um tipo especial de míssil que cabe no ombro, desses que a gente vê em filmes de guerra. Eles ficaram espalhados pelo convés, cobrindo todos os ângulos do céu, prontos para derrubar qualquer drone e avião inimigo que aparecesse. As metralhadoras fixas nos corrimões dos navios foram carregadas e testadas. Os soldados deram rajadas curtas no mar para confirmar que as armas estavam funcionando direito. Cascas de bala espalharam pelo convés de metal. Tudo funcionando e tudo estava pronto. Lá embaixo do convés de voo, os mecânicos já estavam trabalhando há um bom tempo. Mísseis foram presos embaixo das asas dos aviões. Os tanques de combustível foram completados até a borda. Cada parafuso, cada sistema eletrônico, cada superfície foi verificada. O primeiro avião a sair foi o AV-8B Harrier, um avião especial que consegue decolar como um helicóptero, subindo reto para o alto antes de ganhar velocidade. Ele taxou até a pista, acelerou e subiu. Depois vieram os FA-18 Super Hornet.
Esse é o principal avião de combate da Marinha Americana. É rápido, poderoso e capaz de tanto atacar alvos no chão quanto derrubar outros aviões no ar. Um por um, eles foram posicionados na catapulta, aceleraram os motores até o limite, um barulho ensurdecedor, e foram lançados. Em segundos estavam no ar, virando em direção às suas missões. Cada piloto tinha 3 tarefas bem claras naquele momento. Primeiro era ficar de olho no céu e destruir qualquer míssil iraniano que viesse em direção aos navios americanos. Segunda, garantir que o caminho aéreo estivesse seguro para os helicópteros que levariam os fuzileiros navais para as bases aliadas na região. Terceira, atacar instalações militares iranianas, radares, lançadores de mísseis, postos de comando e qualquer coisa que pudesse representar perigo para os americanos e seus aliados. Enquanto os aviões decolavam, outro movimento acontecia no convés traseiro do porta-aviões. Os fuzileiros navais, que são como os soldados de elite da Marinha Americana, se reuniram para uma rápida explicação de missão. Em poucos minutos, souberam para onde iam, como iam chegar lá e o que precisavam fazer ao chegar. Depois se organizaram em fila e subiram pela rampa traseira dos V-22 Osprey. Esses são aeronaves muito interessantes. Decolam como helicóptero, com as hélices apontadas para cima, e depois as hélices giram para frente e o Osprey voa como um avião normal. É o melhor dos dois mundos. Cada fuzileiro entrou com tudo o que precisava: fuzil, colete, mochila, munição. Sentaram, se amarraram e esperaram. Um por um, os Ospreys levantaram voo do convés, giram as hélices, e partiram em direção às bases aliadas no Oriente Médio. Um segundo grupo de fuzileiros embarcou num helicóptero de transporte maior, pelo lado. A mesma coisa, armados até os dentes, prontos para o que viesse. Voando ao lado desses helicópteros de transporte, helicópteros de ataque armados com metralhadoras faziam a escolta. Se algum drone iraniano aparecesse no caminho, os artilheiros dos helicópteros de escolta atirariam primeiro. Talvez você esteja pensando: mas isso é tudo normal em tempo de guerra, não é? Sim e não. O que torna esse episódio diferente é a escala e a velocidade de tudo. Em questão de minutos após o ataque ao tanque americano, uma resposta massiva já estava em andamento. Mísseis voando, aviões no ar, soldados a caminho. Isso mostra que os americanos já estavam preparados. Já esperavam que algo assim poderia acontecer. E tinham um plano pronto para executar imediatamente. Para o Irã, isso é uma mensagem muito clara: qualquer ataque tem uma resposta imediata e proporcional. Para os países aliados dos Estados Unidos na região, como Arábia Saudita, Israel e outros, é uma demonstração de que o guarda-chuva americano está aberto e funcionando. E para o resto do mundo, que depende do petróleo que passa pelo Golfo Pérsico, é um lembrete de que aquela região continua sendo um ponto de tensão que pode afetar a vida de todo mundo, inclusive a do Brasil, que importa parte do petróleo que usa. A grande questão agora é: o que o Irã vai fazer? O país tem algumas opções. Pode recuar, reconhecer que foi longe demais dessa vez, e tentar negociar uma saída. Pode continuar provocando, mas de um jeito mais cauteloso. Ou pode escalar ainda mais, o que seria muito arriscado, dado o que vimos que os americanos são capazes de fazer em poucos minutos. O que a gente sabe é que os Estados Unidos não estão brincando. Com porta-aviões, aviões de combate, fuzileiros navais, mísseis de cruzeiro e toda a tecnologia que a Marinha Americana carrega, é uma força que poucos países no mundo conseguem enfrentar de igual para igual. O Irã sabe disso e sempre soube. A questão é se os líderes iranianos vão deixar o orgulho e a política falarem mais alto do que o bom senso. Por enquanto, os navios americanos seguem no Golfo. Os aviões seguem patrulhando. Os soldados seguem de prontidão. E o mundo observa. Se tem uma coisa que esse episódio mostrou, é que a guerra moderna não começa com um exército marchando pela rua. Ela começa com um míssil no escuro, uma explosão num navio, e uma resposta que acontece em minutos, silenciosa e coordenada. Os americanos mostraram que estão prontos. Os fuzileiros estão posicionados. Os aviões estão no ar. E os mísseis já sabem o endereço. O Irã escolheu a marinha mais poderosa do mundo.
Foi um erro muito grande.